com pesquisa como formada, mas eu também sempre tinha muito forte, assim, para mim, que eu queria trabalhar um tempo como nutricionista antes de entrar direto na academia, né? Aí eu tive, acho que uma sorte, assim, de ter tido talvez um momento muito oportuno para mim, né? Que foi ter aberto uma vaga aqui na cidade para ser nutricionista da alimentação escolar, né? Era uma vaga temporária, eu prestei o processo seletivo e passei. E aí eu trabalhei em Ibirubá de 2015 até comecinho de 2016 na prefeitura. E foi uma experiência incrível, assim, conheci como é que funciona, né, uma política pública de alimentação na ponta, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa fantástico. E tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas aqui na Secretaria de Educação que trabalhavam, né, comigo como equipe ali. Foi uma experiência muito boa. E aí, na época que eu estava trabalhando aqui, foi lançado o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento que estabelece recomendações para alimentação saudável para a nossa população. Então, cada país tem o seu guia, né? A gente já tinha um anterior, que era de 2006, e aí esse guia foi atualizado, começou esse processo de atualização em 2011 e foi lançado em 2014. E aí eu já estava atenta, já pensando, né, que eu queria fazer mestrado. Comecei a estudar para provas de programas de pós-graduação de Porto Alegre e esse da Universidade de São Paulo, que é específico na área de saúde pública. Ele é um programa de nutrição em saúde pública, então tinha tudo a ver com o que eu queria, né? E aí, enfim, estudei, fiz a prova. Para minha surpresa, eu passei, porque eu também não estava esperando, assim, né? Imagina, USP, né? São Paulo, para mim era uma coisa muito, muito fora da realidade, mas fiz a prova, passei, então bora. Quantos anos tu tinha, Camila? Eu tinha 23. 22 quando eu fiz a prova, 23 quando eu mudei, de fato, para São Paulo. E aí foi aí que eu comecei a fazer meu mestrado. Fiz mestrado e o doutorado no mesmo programa, né? Então, essa é basicamente um pouquinho da minha história, né? Que legal, Camila. E aí tu muda radicalmente a tua vida, porque daí tu fez tua graduação em Porto Alegre, era mais pertinho, veio para cá, conviveu com o pessoal aqui desenvolvendo a tua profissão, e aí de repente muda tudo de novo e aí tu tem que ir para São Paulo, né? Como é que foi essa transição toda? Tu foi convicta de que é isso mesmo e tudo mais? Sempre dá um friozinho na barriga, né? Mas eu acho que eu sempre tive um espírito meio aventureiro, assim, de gostar de mudar, né? E era, assim, imagina a alegria, né, de passar num programa desses. Então, eu fui muito, muito convicta, assim, de que, não, é isso aí, eu quero fazer isso, eu quero pesquisar isso, mas foi difícil no começo, né? Porque é uma adaptação a uma cidade muito grande, que é uma dinâmica completamente diferente, assim, tipo Porto Alegre é muito pequena comparada a São Paulo, né? A dimensão, assim, é completamente outra. Mas eu me senti muito acolhida lá também, porque tem muitas pessoas que estão na mesma situação que eu, que vêm de outros estados também para estudar lá. Então, tem pessoas que vêm do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul. Então, acaba, assim, que vira todo mundo uma grande família, assim. E eu acabo conseguindo... Sempre procuro vir bastante para cá, então, para estar perto da família, dos sobrinhos, né? Então, legal. Acho que eu consegui equilibrar bem, assim. Camila, olha só. A gente vive num país que, por um determinado momento, saiu do mapa da fome, depois ele volta de novo para o mapa da fome e agora parece que sai de novo, né? Essa gangorra, né? E aí você, como cientista, nesta área específica que a gente trata da questão da alimentação, porque... Muitas vezes a gente acha que porque a gente tem tudo aqui na nossa região, né? A gente é uma região produtiva, a gente é uma região privilegiada, digamos assim, do ponto de vista de produção de alimento, né? O nosso país ele é continental, né? E ele é muito diverso, inclusive nas propriedades desses alimentos, né? O que a gente come aqui, né? Talvez lá no Nordeste, no Norte, na Amazônia, em outros locais, é bem diferente, né? E aí, quando tu vai para dentro desse guia, assim, o que tu percebe dessa realidade? Qual que é a realidade nutricional mesmo do país hoje? Uma pergunta muito ampla também e difícil de responder, porque realmente, como tu falou, né, o país é muito diverso. Só que o Guia Alimentar, esse documento que eu estudei,
ele tem como propósito abarcar essa diversidade que o país tem, né? Então, como eu falei, ele foi publicado em 2014, então nesse contexto que você mesmo reforçou, né? A gente saiu do Mapa da Fome em 2014, a gente vinha numa construção assim de políticas públicas de alimentação e nutrição voltadas para a promoção da alimentação saudável. E aí, quando eu falo promoção da alimentação saudável, não é só prevenir obesidade, doenças crônicas, né, que a gente sabe que estão relacionadas à má alimentação, mas também prevenir a desnutrição, a fome. Então, o país estava consolidando e fortalecendo essas políticas, e aí vem esse guia que fala para valorizar os aspectos culturais da alimentação, para a gente olhar para a nossa biodiversidade, comer os alimentos que a gente tem aqui, valorizar o arroz, feijão, as nossas verduras, nossos legumes, nossas frutas. E aí, quando ele fala isso, também fala para valorizar a diversidade regional, né? Então, a gente tem no sul determinados tipos de alimento, a gente vai ter no norte, no nordeste, nas outras regiões, outros tipos de alimento, outro tipo de cultura alimentar, né? Então, o guia tem como recomendação central que esse tipo de comida, né, a comida de verdade, seja a base do que a gente come. Então, não é só fruta e verdura. É a farinha de mandioca, é a farinha de milho, é o arroz, é o feijão, é a mandioca, é a batata, né? Os tubérculos. Então, valorizando assim, o que é a base, né, das calorias que a gente come, né? As carnes. Então, enfim, toda essa comida. E recomenda que a gente deixe de lado ou evite os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos ricos em açúcar, gordura, e sódio, que são manufaturados industrialmente, ricos em aditivo alimentar e que são feitos para a gente consumir em excesso. Então, uma vez que a gente evita esse tipo de alimento na nossa alimentação e consome uma base de alimentos que são comida de verdade, isso protege a saúde e protege de desnutrição, protege da fome, protege de doenças crônicas, de obesidade. Hoje a ciência já está mostrando isso, né? Uhum. Tem muitos estudos mostrando isso. Quando a gente evita os alimentos ultraprocessados, a gente tem uma alimentação mais saudável. E mais saudável do ponto de vista nutricional, né, biológico, mas também que respeita a nossa cultura, né? Uhum. E aí, então, não é, você precisa comer tomate e alface. Não, você precisa comer os vegetais que são da sua região, os vegetais que você planta no seu quintal, sabe? Então, nesse aspecto, assim, o guia valoriza, né, essa diversidade. E aí, respondendo mais especificamente a tua pergunta sobre como é que está a nossa alimentação hoje, né, no Brasil, a gente tem observado, né, e essa recomendação sai disso, que o consumo desse tipo de alimentos ultraprocessados tem aumentado gradualmente na população. Ainda está muito longe do consumo de países como Estados Unidos e Reino Unido, onde mais de 60% das calorias que a população consome vem de alimentos ultraprocessados. No Brasil, a gente ainda está em cerca de 20% das calorias, mas a gente tem observado nas pesquisas de orçamentos familiares que esse consumo vem aumentando aos poucos. Quando o guia foi lançado lá em 2014, dizendo para a população evitar o consumo de ultraprocessados, ainda se observou um aumento entre 2009 e 2018, que foi o período que o guia foi lançado ali no meio, né? Só que esse aumento foi menos acentuado do que no período anterior, então sinalizando que pode ter tido um impacto positivo do guia alimentar. Mas ainda há muitas desigualdades, né, socioeconômica e regional desse consumo, então é muito importante disseminar o guia, e foi isso que a minha pesquisa focou, né? Quanto que o Ministério conseguiu, quais foram as ações e quanto que conseguiu disseminar dessas recomendações, né? Tem duas nuances nessa equação, né, Camila? Um é o lado, a questão cultural, né, de você trabalhar com os hábitos da população, que é muito diversa, que entende diversas formas as coisas, né?
E outro lado também a gente percebe que falta um pouquinho da fiscalização na indústria especificamente, né? A indústria meio que corre solta, faz o que quer, né? Bota o que quer, bota as informações nutricionais em letras muito pequenininhas ali, que tu nunca consegue. Eu falo isso porque comecei a perceber isso depois que meus bebês chegaram, né? Porque daí hoje tudo que tu vai consumir, tu precisa olhar ali, né? O que que tem, o que que não tem ali, se pode, se não pode, né? A gente evita ao máximo, né? Tudo que vem da indústria, a gente tenta... Não adianta, o arroz, o feijão tem que estar, né? Porque vem ali, mas o que é processado a gente não tá introduzido. Tem uma qualidade nutricional muito boa, eles têm 1 ano e 6 meses, mas eles já vão na educação infantil e tem uma nutricionista aqui sensacional que faz um trabalho incrível assim com os bebês, né? Então eles têm uma alimentação muito boa lá na escolinha também, mas por outro lado a gente sabe que a gente é o que a gente come, né? E a gente vê que a minha geração, por exemplo, não tinha todas essas informações, né? A gente comia o que era, por um lado, porque era possível, que o pai e a mãe conseguiam botar na mesa, né? E por outro lado também, eu lembro muito da minha juventude nisso, a rapidez, a praticidade, né? Então, às vezes tu preparar uma salada ali, fazer uma coisa mais elaborada, não dá muito tempo naquilo que o mercado te exige de tempo. Tá, vou botar um miojo ali, fritar um ovo e já eras, né? Já almocei e vou trabalhar. E isso começa também a causar situações que a gente está pagando essa conta hoje. Por exemplo, obesidade, a doença que mais mata hoje é a hipertensão e diabetes, né? Porque tudo isso é resultado da nossa alimentação, né? O que o guia trouxe assim de resultado nesse aspecto da saúde da população brasileira, assim? Tu conseguiu perceber na tua pesquisa que nos últimos anos deu uma diminuição do número de casos, por exemplo, de obesidade, de questões relacionadas à hipertensão, diabetes, que a gente sabe que está relacionada à alimentação? Uhum. Não, hoje a gente ainda não tem esse impacto em indicadores de saúde, porque isso demora, né, para reverter. A gente primeiro começa com recomendações em alimentação, e aí isso precisa ser muito difundido, implementado, tanto disseminando para a população, né, esse conhecimento e essa conscientização sobre a alimentação saudável, sobre os alimentos ultraprocessados, mas mais importante que isso é influenciar políticas, né? E aí, hoje a gente tem... o Ministério da Saúde começou a divulgar, assim, logo que o guia foi publicado, ações massivas de disseminação das recomendações, então, produzindo material, cartilhas, vídeos. Só que é muito difícil chegar em mais de 200 milhões de brasileiros, né? Assim, de uma forma uniforme e que todo mundo consiga traduzir esse conhecimento em um consumo alimentar mais saudável, porque vai ter diversas outras barreiras, né? Vai ter a preferência alimentar, vai ter o custo dos alimentos, vai ter a habilidade culinária, que eu não tenho tempo para cozinhar, não sei cozinhar, então são muitos obstáculos também, né? E o guia reconhece isso, ele traz, num dos capítulos do documento, ele diz, olha, a gente traz essas recomendações, mas a gente sabe que não necessariamente vai ser fácil para todo mundo conseguir botar em prática, né? Então, tem algumas formas de você individualmente superar na sua família, tentar, né, contornar essas barreiras do custo, procurando feiras que ofertem alimentos mais baratos ou compartilhando habilidades culinárias, né, ensinando as crianças, os adolescentes a cozinhar também. Mas também ele destaca que é muito importante mudar alguns aspectos do sistema alimentar que favorecem, né, que não é... Reconhece que não é só uma escolha individual da pessoa ali. Não, eu prefiro comer um miojo a comer um arroz e feijão, né? Então, ele traz isso. E aí, desde que o guia foi publicado, a gente tem algumas políticas que foram implementadas ou atualizadas com base no guia. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que você inclusive mencionou, né, das escolas, ele foi atualizado. E hoje, na época que eu trabalhava, que ainda não era assim, em 2020 foi atualizado. E hoje é limitada a oferta de ultraprocessados nas escolas. Então, as prefeituras e os estados não têm mais a liberdade que tinha antes de comprar, né, com o dinheiro que é enviado pelo FNDE, alimentos ultraprocessados. Então, hoje, essa foi uma das políticas. Muito recentemente, no final do ano passado, não, no começo
Eu já estou em 2025. Agora, no começo de 2024, saiu a lista da nova cesta básica de alimentos, né? Que antes a gente tinha 13 itens da cesta básica, que eram basicamente alimentos básicos, assim, incluía o arroz, feijão, o macarrão, algumas bolachas. Hoje, a nova cesta básica é totalmente baseada no Guia Alimentar. Ela inclui apenas alimentos in natura e minimamente processados. E quando eu falo in natura e minimamente processados, isso inclui o arroz, o feijão de pacote, né? Alimentos que são a base da nossa alimentação, né? E inclui uma lista infinita, né, de frutas, verduras e legumes também. Ou seja, inclui todos os alimentos que entram nessa classificação, né? Isso faz parte da cesta básica e isso é muito importante porque isso influencia o preço dos alimentos. Uhum. Então, em breve, a ideia, né, se isso realmente for uma política bem sucedida, é que esses alimentos fiquem mais baratos para a população. E, além disso, uma das lutas da saúde pública dentro da reforma tributária era que os alimentos ultraprocessados fossem sobretaxados. Mas, no final das contas, ficou só o refrigerante, que já é uma vitória, né? Ficar o refrigerante sobretaxado, porque refrigerante tem inúmeras evidências muito sólidas, né? De que faz realmente mal à saúde, né? Então, o refrigerante vai ficar mais caro, ele entra no imposto de produtos que são nocivos à saúde junto com o cigarro e outros produtos, né? Então, essa foi uma das políticas que o guia influenciou, né? Então, isso, a ideia, né, no futuro, assim, como o processo é muito devagar, isso vai direcionar a população para uma alimentação mais saudável e, no futuro, isso vai reverter o cenário de saúde, né? De obesidade e doenças crônicas. Certo. Então, tu diz que um guia que foi criado em 2014, hoje a gente está em 2024, ou seja, ele tem 10 anos aí de trajetória, né? Ele ainda não viabilizou que a gente tivesse um diagnóstico sobre o impacto que ele teve nessas doenças que a gente sabe que estão relacionadas à má alimentação. Hoje a gente não consegue ver, por exemplo, pelo atendimento, das estratégias e tal, se houve diminuição ou não, se as famílias aderiram a ele ou não, como que ele chega para as famílias, né? Tipo, eu chego lá no ESF, ele está lá, eu posso pegar. Como é que as pessoas têm acesso a esse guia, né? Uhum. Bom, para a pessoa que tiver curiosidade e pesquisar na internet, no Google, vai encontrar lá. Mas essa não é a forma ideal de chegar, né? A forma ideal é de chegar via as políticas de saúde. Mais recentemente, também agora, assim, do 2019 para cá, o guia começou a ser mais fortemente implementado na estratégia de saúde da família, né? Nas unidades básicas. Só que é 10 anos, né? 10 anos no tempo das políticas públicas não é tanto tempo, assim, né? Para chegar, capilarizar essas recomendações num país inteiro. Ainda mais considerando o tamanho do Brasil. E aí, uma parte muito importante disso, né? É treinar profissionais da saúde para mudar a forma como falam de alimentação, como orientam, né, as pessoas a consumir uma alimentação mais saudável. E aí, em 2019 ou 20, foi lançada pela primeira vez os protocolos de uso do guia alimentar para profissionais da saúde que atuam na atenção à primária à saúde, que são médicos, enfermeiras, agentes de saúde que atuam nas unidades básicas, né? Então, esses protocolos tiveram como intuito treinar os profissionais para orientar segundo essas recomendações de alimentação saudável do guia. Porque acho que um aspecto muito importante, assim, que eu acho que é importante destacar, é que o guia mudou um paradigma, né, de alimentação saudável. Antes, todo mundo, acho que a população, os profissionais da saúde, se formaram e aprenderam que a alimentação saudável era controlar a gordura, controlar açúcar, consumir menos calorias. Ainda é isso, mas a gente não fala mais nesse tipo de recomendação focada em nutriente, porque as pessoas não entendem. As pessoas comem comida, elas não comem gordura e açúcar, né? Então, quando a gente fala, não, você vai consumir arroz, feijão, e a pessoa reconhece que aquilo ali é saudável para ela, que ela não precisa mudar, é só continuar comendo arroz e feijão de todo dia, isso é uma virada de chave que demora um tempo para capilarizar e para enraizar, né,
na população inclusive na prática dos profissionais da saúde. Então, foi lançado esses protocolos lá em 2020, né, de treinamento dos profissionais, e esse ano foi lançado um curso que se chama Quali Guia, que é para qualificar profissionais da saúde segundo esses protocolos para profissionais que atuam na atenção primária no Brasil inteiro. Então, hoje está disponível na plataforma UnaSUS, que é uma plataforma de cursos online do SUS, né? E qualquer profissional da saúde pode fazer, qualquer estudante de graduação na área da saúde pode fazer para se qualificar, para conseguir, né, transmitir essas recomendações e orientar, né, seus pacientes e a população. Uhum. E o guia, ele é um instrumento técnico ou ele é um instrumento popular? Ele é um instrumento popular. Isso foi outra virada de chave, assim, em relação ao que a gente tinha antes de recomendações, né? Que quando o Ministério elaborou essas recomendações lá em 2014, um dos princípios do guia, né? Ele tem 5 princípios. Um dos princípios é que o guia ele deve servir para promover a autonomia das pessoas para alimentação saudável. Ele parte do princípio que a gente sabe comer, né? Isso é um instinto básico, assim. E a gente começou a ter problemas com a alimentação nos últimos 50 anos, mais ou menos. Antes as pessoas não tinham tanta obesidade e doenças crônicas, né? A gente conseguia controlar ali o que comia. Quando os ultraprocessados entram, né, no mercado forte, crescem e começam a se tornar mais baratos, a gente perde essa habilidade de controlar a quantidade que a gente consome de energia, começa a ficar mais sedentária e aí começa a surgir esses problemas, né? Então, na nossa natureza, a gente sabe se alimentar, exceto, né, em alguns casos, as pessoas vão ter algum problema de saúde, precisam de alguma orientação específica, mas em geral a gente sabe, então o guia ele deve promover a autonomia das pessoas para conseguir comer mais saudável. E aí, partindo desse princípio da autonomia, foram elaboradas recomendações simples e aplicáveis ao dia a dia, tanto que ele não fala em quantidades, tipo, você deve comer tantas porções de fruta. Não, consuma frutas, consuma arroz e feijão, consuma a sua comida básica que você vai se adaptar e conseguir ter uma alimentação saudável e diversa, incluindo, né, diferentes grupos alimentares, e assim você vai alcançar uma alimentação saudável, né? Então, a ideia do texto do guia é que qualquer pessoa consiga entender. Consiga entender com facilidade essas recomendações, né? Ele tem uma linguagem... Ouviu, Camargo, o que ela está dizendo aqui? O Camargo é o nosso... À vontade. Bom dia. Eu conheço... Tu conhece a Camila? Eu sei quem ela é, de onde é que ela vem, ela mora num lugar. Eu vou te levar lá, para levar os meninos pescar, meus afilhados. Tá? Bom dia para você, tudo bom? Bom te ver com saúde, sempre bonita, tá? Seja bem-vinda aqui na Rádio Cidade. Eu estou fazendo um tratamento para diabetes e eu prestava atenção agora no carro. Ergue um pouquinho o microfone, Camarguito. Ergue um pouquinho o microfone para cima. Eu não quis sentar, né? Eu vou fazer um chimarrão. Bom te ver aqui com saúde, tá? E dizer que eu sou amigo do Dilson, do pai dela, fomos colegas de escola, né? E o pai dela tem um sítio aqui, o vô Mário, um sítio, um lugar para pescar com os açudes, criador de peixe, né? Então, bom te ver com saúde, tá? E dizer para ti, seja bem-vindo aqui na Rádio Cidade, tá? E eu estou fazendo um tratamento para diabetes e a minha nutricionista desce. E eu ouvi atentamente agora lá no carro, né, aquilo que você falava, né? E vou te dizer uma coisa, se todo mundo ouvisse e fizesse 1% do que os nutricionistas e aquilo que está no código de barras, aquilo que está descrito nos produtos, a saúde do brasileiro seria bem melhor. Cristiano, segue aí. Bom te ver. Um abraço. Obrigada. Camargo é a nossa enciclopédia. Não tem quem. Como eu não sou de Birubá, então eu sempre me escoro no Camargo aqui, porque ele conhece todo mundo, né? Então fica mais tranquila a coisa aqui. Mas, Camila, eu estava escutando você falar assim, e eu acho que a gente... Aquilo, tu disse uma coisa aqui que é muito profunda e, ao mesmo tempo, muito simples, né? Que é o seguinte, a gente... Por natureza, a gente sabe comer, né? E a gente só não come como deveria comer por conta do marketing, por conta
da propaganda, né? Porque quando a gente olha aquele comercial da Coca-Cola, aquela garrafinha lá suando, né? Aquele momento de alegria, aquela coisa, né, de família feliz e tal, isso entra no teu subconsciente de alguma forma que tu acha que tu não pode viver sem Coca-Cola no domingo lá na mesa, sendo que um suco natural vai ser muito mais saudável e até muito mais saboroso, né? Como é que a ciência, agora botando no teu colo aí essa demanda aí, né? Como é que vocês, pesquisadores, vocês, cientistas, né, que estão ali esmiuçando no detalhe cada tese elaborada, cada política pública implementada, como é que vocês enxergam que a gente vai conseguir correr atrás desses bilhões e bilhões que a indústria usa para dizer para a gente que o que eles oferecem para a gente é bom? Uhum. É uma luta injusta, né? Porque a gente não tem o poder econômico que eles têm, né? A gente pelo lado da ciência, da saúde pública, assim. Mas uma das coisas que com certeza é muito importante é tipo um poder público, governos comprometidos com a saúde pública, né? E que façam políticas que sejam comprometidas e que bloqueiem, arranjem formas de diminuir essa influência, esse poder que a indústria tem na formulação de políticas, né? Então, quando o guia foi publicado lá em 2014, foi uma mudança e uma coisa muito corajosa que foi feita, né? Assim, de um guia falar, olha, não, apontar o dedo na ferida e dizer, não, o problema são os ultraprocessados, o problema é essa indústria que tem esse marketing agressivo que nos convence que a gente só pertence a determinado grupo, só vai ser feliz se consumir esses produtos, né? Então, quando o guia foi lançado, teve muito lobby da indústria tentando bloquear e fazer com que essa recomendação não fosse implementada. Teve uma consulta pública para a população, de onde veio muita pressão, né, da indústria de alimentos, dizendo, não, essa recomendação não faz nenhum sentido, não pode entrar num guia alimentar. Mas, enfim, né, naquela época, como a gente tinha, né, uma construção forte de políticas de alimentação formando base no país para que esse guia surgisse, e também muita participação popular por meio de conselhos de segurança alimentar e nutricional, o guia conseguiu ser implementado mesmo com uma recomendação tão ousada para a época, né? Que hoje já está muito consolidada. Inclusive, o guia brasileiro influenciou muitos países. Tem muitos guias de outros países que são inspirados no guia brasileiro, né? Então, a gente pode dizer que foi uma política bem sucedida no sentido de conseguir trazer isso, né, para a pauta, assim, trazer isso para a política e dizer, não, é esse o problema, agora a gente precisa fazer políticas para regular o marketing, regular a publicidade, melhorar a rotulagem desses alimentos, né? A gente teve agora, aqui com certeza todo mundo já viu, que são aqueles selos, né, de alto em açúcar, gordura e sal. Isso também, né, quando isso entrou para discussão na Anvisa, assim, foi uma briga muito grande entre setores da indústria e da saúde pública. E, enfim, se conseguiu trazer, né, que foi uma vitória da saúde pública, esses selinhos que tem a lupa ali, né, que pelo menos informa o consumidor que aquilo não é um produto saudável. Mas a gente ainda precisa muito mais coisas, né, como melhorar as propagandas, marketing direcionado para criança, assim, que chega a ser perverso as estratégias que a indústria utiliza para convencer as crianças a consumir os produtos que eles vendem, né, com personagens, brinquedos. Então, ainda há um caminho pela frente a percorrer, assim, de melhorar essa questão, né? Mas, como você falou, é uma briga muito grande, não só no Brasil, em outros países também, né? Só que o que a ciência tem mostrado é que países e lugares que conseguem regular isso, melhorar a publicidade dos alimentos, aumentar o preço desses alimentos, conseguem reduzir o consumo na população, inclusive melhorar o perfil de saúde. A gente tem um exemplo do Chile, que implementou em 2016 uma política de rotulagem de alimentos que começou com esses selos frontais, que, né, a gente tem hoje a lupa aqui, mas lá é um selo mais chamativo ainda, alertando, né? Proibiu personagem em alimentos, então aqueles sucrilhos que tinha um tigre enorme e feliz na frente, hoje não tem mais, então é uma caixa azul com selo em cima, né, dizendo que aquele produto é nocivo à saúde. E também proibiu comércio e publicidade de alimentos em entornos das escolas.
E hoje tem estudos mostrando que o consumo de açúcar e bebidas açucaradas e a tendência de sobrepeso e obesidade mudou no Chile, né? Que era um país que tinha um consumo muito alto. Então, a gente tem exemplo de que isso funciona, assim, né? E que é muito importante a gente conseguir implementar e ter políticas e discutir isso no país, mas sem a influência da indústria, que vai sempre dizer, não é bem assim, não são os alimentos ultraprocessados, a gente vai melhorar aqui, então tirar o açúcar e botar o adoçante, só que o adoçante também é nocivo, não adianta. Não adianta fazer essa reformulação, que no fim é o conjunto dos alimentos ultraprocessados que fazem mal, né? Então... eu assistia acho que na faculdade ainda, um documentário que mostra o que é a indústria, né? Porque quando a gente fala indústria, parece que a gente está falando de muitas empresas, então elas não se conversam e tal, cada um faz o que quer. Mas se for olhar a árvore genealógica, né, da indústria de alimentos, 2 ou 3 grupos mundiais que comandam tudo que a gente come. Então, quando tu chega no supermercado, tu acha que tu está escolhendo o produto A, né, que é mais barato que o B, mas eles vêm do mesmo lugar, da mesma genitora, digamos assim, né? Porque a indústria, e ela é tão forte por causa disso, porque ela está muito concentrada em poucos proprietários ali, né, que dominaram o mundo. Né? Então, hoje, o que a gente come nada é nacional, tudo é de uma mega indústria mundial que está em todo o mundo. E a gente percebe assim que os governos, eles não estão preocupados em criar barreiras, né? Porque a globalização é bom, todo mundo ganha com isso, está tudo certo e tal, mas a gente viu que a globalização não trouxe nada de bom para nós, né? Aqueles que eram pobres continuaram mais pobres, né? Aqueles que eram ricos estagnaram, que é a chamada classe média, que nunca vai para frente e nem vem para trás, e fica ali sempre se mantendo ali. E só os países ricos é que acabaram, né, engordando suas contas por conta disso. E aí eu queria, Camila, que tu trouxesse também, tem algum diagnóstico falando, e aí? Essa coisa da gente criar barreira para o pequeno agricultor, por exemplo, comercializar o produto natural, porque hoje, para você ter uma agroindústria, aqui em Ibirubá, é uma burocracia gigantesca. O cara não pode mais vender o leite in natura porque tem problema, porque não sei o quê, porque vai ter um vírus chinês lá dentro do leite, alguma coisa assim. Então, tu não tem... Hoje, se tu não vai numa feira do produtor, que a gente faz até vista grossa, né? Porque é uma coisa que a gente acha importante para nossa economia, mas que se fosse pela cartilha ali da Anvisa, essa feira que acontece aqui na Esquina Democrática não poderia ter, porque ela não tem os registros, os não sei o que, os não sei o que lá. Por que é tão difícil você apresentar algo que é natural, que é saudável, e é tão fácil para a indústria fazer o que ela quer? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Porque é realmente, tipo, quem tá com a minha família, né? Família de pequenos produtores, enfrenta essas questões também, né? De estar na feira. A gente sabe como é que funciona, né, o comércio aqui. As leis da vigilância sanitária, elas ainda são muito defasadas em relação, né, a pensar no sistema alimentar. Quando foram criadas essas leis de segurança alimentar, né, do ponto de vista microbiológico, foi criada com influência dessas grandes indústrias, né, e muitos desses princípios se aplicam a uma fábrica da Nestlé, mas não dá para transmitir isso diretamente para um pequeno produtor, né, para um produtor artesanal de queijo, de leite. Então, mas claro que é muito importante a gente garantir, né, essa segurança microbiológica também. Então, é necessário atualizar e pensar, né, nessa produção mais artesanal dos produtos. Inclusive, o estado de Minas Gerais foi um estado que lutou muito para conseguir mudar a legislação para a produção de queijo artesanal, e eles conseguiram, né, porque é um produto muito tradicional, e aí no momento que você precisa seguir todas essas normas, perde essa característica artesanal, né? Mas, então é preciso fazer normas que se encaixem nesse modelo de produção micro, local, porque senão fica num limbo, né? De você não segue regra nenhuma, e aí o consumidor também fica inseguro de consumir, de confiar no produto. Então, é muito importante. Um exemplo, acho que legal que a gente tem é dos produtos orgânicos, né? Que existe, né, o selo de produção orgânica,
de certificação orgânica, mas para te conseguir esse selo, é um processo também bastante burocrático e que por muitas vezes encarece, né, a produção do pequeno produtor que quer seguir uma produção orgânica. E aí tem comunidades e coletivos que se organizam e fazem uma fiscalização interna entre o coletivo de produtores, né? Para dizer, não, então tá, você pode entrar no nosso coletivo porque está seguindo as nossas regras aqui. Então, é uma das formas também que a população, né? Os produtores têm... A sociedade tem se organizado para conseguir viabilizar, né? A produção mais artesanal e mais saudável de produtos no âmbito menor. Mas é muito importante, né? Tanto do ponto de vista tipo, da vigilância sanitária, mas também do Ministério da Agricultura, de fortalecer o pequeno produtor, né? Fortalecer. A gente teve, em 2009, a compra da alimentação escolar, né? Hoje, 30%, pelo menos 30% das compras da alimentação escolar devem ser da agricultura familiar. Isso foi uma política que eu peguei aqui em Ibirubá quando eu trabalhei, né? Eu consegui trabalhar com ela, com essa compra da agricultura familiar. E a gente vê como é importante, né? Porque fomenta a produção local, né? Sim. Imagina a demanda, né? O volume de recurso que vem, né? Para uma alimentação escolar. E aí as crianças consumindo o produto que é produzido. Eu sou de uma geração mais antiga, mas eu lembro quando eu ia na escola que a merenda ela chegava naquele sacão, assim, né? Que era aquela sopa misturada, aquele pó que tinha massa, que tinha feijão ralado, sei lá o que tinha, que era o que a gente comia na escola, né? Aquele leite quick lá, que era mais industrializado, não existia, e era o que oferecia-se de merenda, né? E hoje não, hoje você vai, é fruta, é legumes, é tudo que é saudável, né, para as crianças estar ali na alimentação escolar. Talvez hoje, na realidade que a gente vive, muitas crianças, o local que elas comem mais saudável é na escola, né? Porque depois chega em casa, daí é o miojo, é aquela coisa rápida e tal, por conta dessa educação. Camila, estamos quase indo na finaleira aqui, mas eu preciso ainda trazer um aspecto aqui que eu acho importante, que é olhar para frente, né? Bom, tu vem lá da graduação, do mestrado, do doutorado, e agora tu tá num pós-doutorado, e a ciência ela tem que entregar, né, sei lá, um caminho, pelo menos, né, uma trajetória, vamos por aqui, porque eu olhei tudo isso aqui e é por aqui que a gente tem que ir. O que tua pesquisa, todos esses anos que tu estudou isso, joga para frente, assim, né? Quais os desafios que a gente tem enquanto Estado brasileiro, né? Enquanto poder público, enquanto população também, né? Enquanto também cadeia produtiva dos alimentos saudáveis, que a gente percebe, assim, que a indústria é muito organizada, é muito poderosa economicamente, mas quem produz alimento saudável não está muito conectado, né? Não tem aí um grupo que consiga também fazer esse lobby, né? Porque se eles podem fazer lobby, a gente também pode fazer lobby, né? Como é que tu enxerga para frente isso? Uma das coisas que a minha pesquisa mostrou é que fazer política pública baseada no guia é muito importante, muito, assim, é o que vai estruturar e dar os caminhos, né? Direcionar a população inteira a conseguir ter acesso a uma alimentação mais saudável. Mas, por outro lado, o que influencia muito é as pessoas se apropriarem e saberem, né? E buscarem e disputarem isso também, criar demanda, né, por uma alimentação mais saudável. Porque a gente sabe que a indústria de alimentos ultraprocessados cooptou o paladar das pessoas, né? Por ser rica em açúcar, em gordura. Então, o meu caminho hoje, assim, no meu pós-doutorado, é fortalecer e buscar formas de implementar essas recomendações para a população. E aí a gente está desenvolvendo hoje, na minha pesquisa, a gente está com um pequeno grupo ali na USP, a gente está desenvolvendo um aplicativo de disseminação das recomendações do guia. Então, vai ser todo focado no guia e trazendo formas, né, como as pessoas podem, primeiro, saber, conhecer melhor as recomendações e caminhos para conseguir adotar essas recomendações. Então, vamos falar de habilidades culinárias, de receitas, de compartilhamento de tarefa, de como se organizar na rotina doméstica para conseguir fazer a alimentação ser mais fácil, né? Descomplicar a alimentação saudável, porque não é para ser complicado, é para ser simples, né? E a indústria vendeu essa ideia de conveniência. É muito fácil fazer um miojo rapidinho, esquentar uma lasanha, mas como é que a gente deixa a casa prática para isso, né? Então, o meu foco hoje
está sendo isso. A gente está desenvolvendo esse aplicativo, vai testar num estudo que a gente tem, que é o estudo Nutrinet Brasil. É uma corte que acompanha muitos brasileiros do Brasil para ver, né, o impacto da alimentação na saúde no futuro. Inclusive, deixo a dica que quem quiser participar pode entrar no estudo, é só responder questionários online a cada 3 ou 4 meses, chama Nutrinet Brasil, é só procurar no Google que é fácil encontrar. E aí a gente vai testar esse aplicativo entre pessoas que participam desse estudo Nutrinet, e no futuro a ideia é disponibilizar para o Ministério da Saúde. Inclusive a gente tem um convênio com eles hoje, e aí a gente já fez essa conversa, né? E aí eles vão... A ideia é que no futuro eles decidam talvez implementar no SUS, né? Hoje a gente tem o aplicativo Meu SUS Digital, um investimento muito grande do Ministério na digitalização, né, do SUS. E aí tem o aplicativo Meu SUS Digital, que todo mundo conheceu na pandemia ali como Conect SUS, né, por causa das vacinas, mas ele tem muito mais recurso do que isso, né? Tem funcionalidades de acompanhamento de exames, e aí tem lá dentro já um aplicativo que é Meu Peso Saudável, faz parte do Conect SUS. Só que ele é muito bom hoje, mas a gente quer fazer uma coisa melhor. E a ideia é que talvez isso possa ser incorporado nesse Meu SUS Digital no futuro. Então, o foco é esse, assim, vamos trazer autonomia para as pessoas saberem e lutarem pelo seu direito também, que a alimentação saudável é um direito, né? Tá na Constituição Federal. Camila, outra coisa agora puxando para o teu assado. Hoje a estrutura do SUS, ela dá conta, por exemplo, de ter profissionais de nutrição desde a atenção básica até a média complexidade, enfim? Porque eu vejo assim, muitas vezes, tu já ia botar teu raciocínio, mas eu vejo assim, existe também uma saída rápida que é vendida muitas vezes, né? E que eu acho que para algumas situações é necessário, mas não pode ser meio que o fim de tudo, que é a bariátrica, né? Então, todo mundo que está com o problema da obesidade em um determinado grau ali, o SUS mesmo, né, trabalha essa perspectiva da bariátrica como se a bariátrica fosse resolver o problema e não introduz um outro processo que é a reeducação alimentar, né? Então, como que está hoje o atendimento do trabalho dos nutricionistas e das nutricionistas dentro da rede básica? A forma como o SUS é organizado, assim, né, ele não prevê que o atendimento nutricional, né, individualizado seja disponível para toda a população, mas isso faz sentido, porque nem todo mundo precisa, né, de um diagnóstico, Sim. de uma prescrição nutricional feita por um especialista. A ideia é que qualquer profissional da saúde possa dar orientação básica, né? E o guia cumprir esse papel. Com o guia como referência. Então, tu usa o guia ali, usa os protocolos que eu citei, e a referência. A pessoa que precisa de um atendimento mais especializado vai ter um encaminhamento do nutricionista. E aí, o nutricionista está numa equipe que a gente chama de equipe de matriciamento, que está lá para casos que precisam desse atendimento especializado e também para apoiar o profissional que está ali todo dia com os pacientes, né? Então, para apoiar os médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão atendendo no dia a dia as pessoas. Então, o nutricionista vai trabalhar mais com atendimento em grupo, no matriciamento e com atendimento individualizado quando necessário, né? Porque a ideia, como você falou, não é a gente empurrar o problema lá para frente, a pessoa chegar a precisar de uma bariátrica, né? Porque para quem precisa, realmente ela é muito positiva, mas a gente não tem condições de, no futuro, imagina, atender uma população inteira por esse meio, né? Então, a gente precisa olhar para as crianças e adolescentes, precisa olhar para quem não tá com nenhum problema de obesidade ou com uma doença crônica, mas que está com uma alimentação ruim e que hoje é jovem, que no futuro vai desenvolver, né? E começa a desenvolver cada vez mais cedo. Hoje as nossas crianças consomem muitos alimentos ultraprocessados, estão começando a desenvolver problemas de saúde muito cedo, né? Então, a ideia é a gente olhar para não só para quando o problema estoura, mas a gente começar a prevenir, né, essas complicações no futuro também. Legal. Camila, foi sensacional a nossa conversa aqui. Tem muitos comentários aqui na live aqui. Deixar para você depois assistir aqui. No nosso Facebook deu uma travadinha aqui, mas no YouTube ela está completinha. Foi muito legal a gente conversar sobre isso no momento que a gente está aí na virada do ano, né? Todo mundo passou o Natal aí de fartura, né?
graças a Deus, e espero que sem muito ultraprocessados, né? E a pergunta para ti é essa, da ceia de Ano Novo. Dá para fazer uma ceia, né, que seja, digamos assim, coerente com o guia, né? Claro, e inclusive é legal, assim, porque né, essas festas de final de ano são um momento de família, de estar junto, então olha que legal fazer uma receita junto, tá com a avó, né, eu vim aqui e aí comer aquela comida da avó que a gente tem saudade, então aquela comida de verdade ali, e tudo bem que a gente vai comer um pouquinho mais mesmo, não tem problema, assim, né, depois ao longo do ano a gente equilibra, mas dá para fazer uma ceia de Natal, de Ano Novo, comendo a comida de verdade, a comida que é feita pela família, né? A lentilha, a carne assada ali, certo. Salada. E tu estivesse no Canadá também, né? Tu fez, a gente acabou não citando isso, né? Tu fez lá um intercâmbio, um sanduíche, né? Como o pessoal diz, né? Ficou 2 anos lá. E agora com o teu pós, o que a Camila pensa agora para frente? Porque chegou no teto, né? Não tem nada depois do pós-doutorado, né? Então, o que a Camila pensa profissionalmente e vai continuar atuando como cientista, como pesquisadora dentro da USP, né? Vai voltar para o Rio Grande aqui para dar um suporte aqui? Como é que está esse olhar? Esse momento do pós-doutorado é um momento, assim, na carreira acadêmica da gente se consolidar, né? Como pesquisadora, assim. Eu gosto muito da pesquisa, eu gosto muito da área acadêmica, então a minha ideia é fazer, depois aplicar para concurso nas universidades públicas brasileiras, né? Hoje eu estou nesse projeto de pós-doutorado que vai durar cerca de 4 anos, então a minha ideia, eu vou ficar trabalhando nesse projeto e, ao mesmo tempo, olhando e atenta às oportunidades que vão aparecendo, né? Eu fiz esse 1 ano, foi 1 ano, na verdade, no Canadá, que foi parte do meu doutorado. Talvez no pós-doutorado eu faça também algum período no exterior, porque com o financiamento de pesquisa a gente pode, né, conseguir isso. E é muito bom porque a gente vê assim como é feita a pesquisa fora, aprende muito, consegue levar a nossa pesquisa para fora, influenciar também quem está lá. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver o quanto a gente é bom no que faz, assim, no Brasil. A gente aqui no Brasil é muito bom, assim, tem pesquisadores muito bons. Inclusive, assim, quem fala mal das universidades públicas está muito equivocado, porque não tem noção, assim, do quanto a gente trabalha e o quanto a gente bom comparado até com as pessoas que estão fora, assim, no nosso trabalho. Então, eu quero muito ficar no Brasil, assim, acho que é um dever também meu, assim, de dar o retorno, né, para a sociedade brasileira de todo esse investimento, assim, né, que as universidades públicas fazem nas pessoas. Então, minha ideia é ficar por aqui e seguir a carreira acadêmica, mas talvez com algum período fora, tal, mas sempre focada pro nosso país. Que legal, Camila. Obrigado por você ter disponibilizado um tempo para vir aqui conversar com a gente, né? A gente sempre traz essas informações e essa porta está sempre aberta, tá? Quando tu tiver alguma descoberta aí que tu queira compartilhar conosco, fique à vontade aí para compartilhar e a palavra final é tua. Muito obrigada, Cristiano. Fiquei muito feliz mesmo, assim, que bom que fechou, assim, da gente conseguir ter esse momento aqui no período que eu tô aqui de final de ano, né, para passar o tempo com a família. Para mim é uma alegria muito grande, assim, poder conversar, né, com a população de Birubá sobre a pesquisa, trazer, assim, o que a gente tem produzido e falar sobre alimentação saudável, né, sobre nutrição, que é algo tão importante que para mim é muito caro. Então, muito obrigada e desejo a todo mundo um excelente final de ano, um bom ano novo aí. E é isso. Feliz 2025 também. Tá certo. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado por ser essa pesquisadora aí focada nessa coisa tão importante que é a alimentação saudável. E quando eu vejo, assim, pessoas apaixonadas pela pesquisa, como deu para ver no fundo dos teus olhos, assim, que tu não tá fazendo uma coisa... tô fazendo isso porque foi o que se apresentou. Não, tu é apaixonada pelo que tu faz. E aí, quando eu vejo meus pitocos lá, eu vejo, não, tem futuro aí. Vamos lá que vai dar certo.